E se dirá: aplanai, aplanai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Isaías 57:14. Eu enfrento a Acabe, desafio a Baal. Programa Peregrino, todas as quintas-feiras das 21 às 22 horas. Compromisso com a verdade. Acompanhe pelo YouTube, Facebook e blog. Ministério Restauração de Verdade de José Luiz Fagundes. Vale a pena ser fiel. Tirai os tropeços do caminho do meu povo. Vale a pena ser fiel. 2 Pedro 1, verso 16 a 19. 2 Pedro 1, verso 16 a 19. Não vos fizemos saber o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, pois ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos esta voz ainda do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos ainda mais firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis, se a ela prestarem atenção, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia aclareie e a estrela da alva surja em vossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Pedro aqui é aquele apóstolo que tem uma história bastante afinada com Jesus Cristo. O apóstolo Pedro foi o homem que viveu milagres na presença do Senhor, o único que caminhou sobre as águas. O apóstolo Pedro, ele fez parte do grande ministério, e esteve Pedro e Tiago e João lá no Monte da Transfiguração, onde o apóstolo Pedro está fazendo referência nesses versículos aqui. E ao observar que Pedro, Tiago e João tiveram aquela visão, aquela teofania de Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, Pedro, ele ainda coloca a experiência, por mais gloriosa, a experiência por mais extraordinária que seja, em segundo plano. Sempre num primeiro plano vem a palavra de Deus. Para Pedro, a experiência é subjetiva, a experiência fala. Para Pedro, a palavra permanece, a palavra não falha. Quando nós vamos olhar aqui, nós vamos ver que no nosso tempo, na nossa época, se dá muito mais ênfase às fábulas, se dá muito mais atenção a testemunhos, muito mais atenção a revelações, muito mais atenção a qualquer outra coisa, e em detrimento da própria palavra do Senhor. Pedro vem dizendo: não vos fizemos saber o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas. Ele está dizendo aqui que ele não viu o Senhor transfigurado de ouvir dizer de um imaginário. Ele estava lá no Monte da Transfiguração, e ele, Pedro, viu o nosso Senhor Jesus transfigurado, junto com ele Moisés e Elias. E a Bíblia ainda diz: pois ele recebeu de Deus Pai honra e glória. Está falando de Jesus, onde Pedro registra que o próprio Deus falou naquele momento, naquela experiência, dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Aleluia. Mesmo assim, mesmo tendo aquela experiência que só Pedro, Tiago e João tiveram, mesmo tendo
diversos testemunhos, nenhum dos apóstolos saiu contando o seu testemunho próprio. Aleluia! O apóstolo que contou o seu testemunho próprio foi o apóstolo Paulo, que contou o seu testemunho para sua própria vergonha, porque ele dizia que estava perseguindo a igreja, que estava indo matar, prender e maltratar os cristãos. Aleluia! Para a vergonha dele só serviu o testemunho. Nós observando aqui, nós vamos ver que o apóstolo Pedro, ele está sendo muito claro em dizer que uma experiência, à medida que ela for sendo contada, ela vai perdendo a sua essência. A experiência, à medida que for contada, ela vai perdendo a sua essência, ela vai sofrendo mudanças, curvas, maneiras de contar, retóricas diferentes, palavras diferentes, e acaba então por se perder numa fábula ou até mesmo num imaginário. É isso que o apóstolo Pedro está falando nesse momento, para trazer a igreja de volta para a palavra de Deus. Pedro dizia, nós temos experiência. Pedro dizia, nós vimos o Senhor glorificado. Pedro dizia, nós ouvimos a voz do Senhor. Mas o que vale não é a experiência, porque aquela experiência foi para mim, Pedro, Tiago e João. O que vale é a palavra de Deus. Aleluia! A Bíblia diz no versículo 18, nós mesmo ouvimos esta voz vinda do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Aleluia! Eles receberam uma revelação. As revelações, elas não servem para nos conduzir à eternidade, nem experiências, nem revelações. O que serve para nos conduzir à eternidade, aleluia, é a palavra de Deus. Experiências ajudam, experiências pessoais, experiências dos outros, aleluia, revelações pessoais, revelações dos outros, tudo ajuda, mas o que realmente salva é o verbo vivo, é o nosso amado Jesus Cristo, através do conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha bem o que Pedro diz aqui. E temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Mais firme que a revelação, mais firme que a experiência, mais firme que qualquer profecia humana, qualquer profecia atual, é a palavra de Deus, aleluia, a qual bem fazeis se ela prestarem atenção como a luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vosso coração. Uma crescente de salvação. Traz o indivíduo, traz o cristão para o evangelho, e o evangelho conduz à salvação através do conhecimento bíblico. Já diz a palavra do Senhor em João 5,39, examinai as escrituras, não diz lá, examinai as experiências, examinai as profecias, examinai os profetas, não, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus, apontando para a palavra de Deus, a única que pode salvar. Está dizendo Pedro agora aqui, no versículo 19, que nós temos firme a palavra escrita, a Bíblia, aleluia, a palavra de Deus prevalece. Lá em Mateus 24:35 diz, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais vão passar. Aleluia. As experiências vão passar, porque são experiências individuais.
O indivíduo, ao partir para a eternidade, a experiência vai junto, as revelações também, mas o que permanece é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não é nada além não é outra coisa senão a própria boca de Deus, a revelação de Deus para a humanidade. É claro que dentro da Bíblia Sagrada nós temos diversos personagens, entre eles Satanás, entre eles os próprios homens, tem ali as próprias falas dos próprios personagens, aleluia, mas toda a palavra que é de Deus, ela é inspirada. Pedro está apontando para a Bíblia, aleluia, não para testemunhos pessoais e muito menos para revelações, porque a palavra de Deus prevê, a palavra de Deus é escatológica, como estamos falando aqui, ela prevê o futuro, ela fala das coisas do futuro. A palavra de Deus, ela foi escrita por um período de 1.600 anos, sendo 1.500 anos antes de Cristo e 100 anos depois, quando foi escrito então o Novo Testamento pelos apóstolos, pelos irmãos que viveram ali com Jesus Cristo. Aleluia! Foi escrita por mais de 40 autores em lugares diferentes, em épocas diferentes, em situações, climas, em falas diferentes, e foram escritas, compiladas, juntadas, onde se formou o cânon, e hoje nós estamos aí com esses 66 livros que é a palavra de Deus. Inerrante, infalível e inspirada palavra de Deus. Quem está falando aqui é Pedro, e eu não conheço outra experiência igual a de Pedro. Pedro viu Jesus transfigurado em seu corpo terreno para um corpo de glória. Pedro, Tiago e João tiveram essa experiência única sobre a face da terra. Pedro, ele diz que embora ele viesse a ter essa experiência de ver Jesus transfigurado, essa experiência de ouvir a voz de Deus, ele, Pedro, não abandonava a palavra de Deus. É preferível a palavra de Deus ante a qualquer outra novidade. É preferível a palavra de Deus ante aos louvores. É preferível a palavra de Deus ante aos testemunhos. É preferível a palavra de Deus ante as experiências. Quer ser um vitorioso? Vá para a palavra de Deus, não vá para as experiências, porque se alguém teve uma experiência, você terá a sua, e aqueles que vierem depois e que você contar as suas experiências, terão as suas próprias. A experiência você carrega com você, aleluia, é para a sua edificação pessoal. Agora, para a salvação, é a poderosa palavra do Senhor. A palavra redime, a palavra lava, a palavra salva, a palavra transforma, a palavra restaura, a palavra purifica, a palavra renova, a palavra conduz o homem e a mulher à vida eterna. Fique com esse conselho do apóstolo Pedro, que apesar de ser único em experiência, queria conduzir todos para a palavra do Senhor. Receba essa palavra em o nome de Jesus.